Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Sou Marcos Rodrigues e neste momento eu quero falar com seu coração de maneira simples, como quem conversa com um amigo querido, com carinho, com calma e com verdade. Presta bem atenção nisso. E uma das mensagens mais fortes que Jesus nos deixou, como está escrito no Evangelho de Mateus, um jovem rico se aproximou do Senhor. Ele não era uma pessoa qualquer, era correto, religioso, educado, alguém que obedecia às leis e fazia o que era considerado certo. Aos olhos de muita gente, ele já estava pronto, já estava no caminho. Mas quando Jesus olhou para ele, viu algo que ninguém mais via. Jesus não olha só o comportamento, ele olha o coração. Então o Senhor disse algo que mudou tudo. Pediu que ele deixasse suas riquezas, repartisse com os necessitados e o seguisse de todo o coração. E aquele jovem, ao ouvir isso, ficou triste e foi embora. Ele não conseguia soltar aquilo que segurava. E então Jesus disse algo que parece impossível de entender à primeira vista. Ele falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agora pense comigo. Imagine um camelo grande, forte, acostumado a carregar peso, atravessando o deserto com carga nas costas. E agora imagine o buraco de uma agulha de costura, pequeno, quase invisível. Não é uma comparação de tamanho apenas, é uma lição sobre o coração. Jesus não estava falando contra o dinheiro. O problema nunca foi ter bens. O problema é quando os bens passam a ter a pessoa. Quando a confiança deixa de estar em Deus e passa a estar naquilo que se pode guardar, contar e mostrar. É como alguém hoje que guarda tudo no celular: fotos, contatos, mensagem, lembrança. Mas se o aparelho trava, a pessoa se desespera, como se estivesse perdido tudo. Assim também é o coração quando se apoia nas coisas e não em Deus. Qualquer falha abala tudo. Deixa eu te explicar de um jeito bem simples. Imagine uma criança com os braços cheios de brinquedo. Ela vê o pai, a mãe vindo abraçá-la. Ela quer correr e abraçar também, mas não consegue, porque está ocupado demais segurando essas coisas. Para abraçar, ela precisa soltar. Assim também é nossa vida espiritual. Para viver plenamente em Deus, precisamos aprender a soltar o que está ocupando o lugar de Deus. Alguns dizem em Jerusalém que havia uma porta estreita, conhecida como agulha. Para o camelo passar por ela, precisava se ajoelhar e retirar toda a carga das costas. Olha que ensinamento bonito. O camelo só conseguia atravessar quando se esvaziava. Não era o tamanho do camelo que impedia a passagem, era o peso que ele carregava. E hoje, meus irmãos, quantas pessoas estão tentando caminhar com Deus carregando peso que não deveriam carregar? Peso de orgulho, de autossuficiência, de achar que não precisa de ninguém, nem do próprio Deus. Em outra passagem, no Evangelho de Lucas, os discípulos ficaram admirados e perguntaram: quem pode ser salvo? E Jesus respondeu com mansidão: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aqui está o segredo. Sozinho, ninguém consegue. Não é pela força humana, não é pelo mérito, não é pela aparência, é pela graça de Deus, revelada em Jesus Cristo. Quando a pessoa reconhece que precisa do Senhor, quando dobra os joelhos em humildade, quando entende que depende de Jesus todos os dias, então o impossível começa a acontecer. Vou te dar outro exemplo simples. Imagine alguém tentando entrar em uma casa carregando uma geladeira nas costas. A porta não é pequena demais. O problema é o peso que ele insiste em levar. Se ele deixar do lado de fora, entra com facilidade. Assim é o reino de Deus.
não se compra a entrada, não se conquista com status, não depende de posição, nem de aparência religiosa. Entra quem confia, quem se rende, quem conhece que precisa do Salvador. É aqui o mais importante de entender algo com clareza. A nossa fé não está em práticas vazias, nem em repetições em entendimento. Não é sobre números, nem promessas humanas. Não é sobre dizer que algo vai acontecer apenas porque repetimos palavras. A nossa fé é que está em Jesus Cristo, no relacionamento verdadeiro com Ele, na obediência à sua palavra e na graça que vem dele. É como uma conexão de internet. Você pode ter aparelho mais moderno, mas se não estiver conectado, não funciona. Assim também é a vida espiritual. Podemos ter aparência, conhecimento, até boas intenções, mas se não estivermos ligados em Cristo, nada faz sentido. Essa história nos ensina que não é sobre ser rico ou pobre, é sobre onde está o nosso coração, é sobre o que ocupa o primeiro lugar dentro de nós. Diante do Senhor, todos nós chegamos da mesma forma, de mãos vazias, e é justamente assim que devemos permanecer, confiando nele, dependendo dele, caminhando com humildade. Quem aprende a se ajoelhar diante de Deus, aprende a viver de pé diante das dificuldades. Quem aprende a soltar, aprende a receber. E quem coloca Jesus no centro, encontra o verdadeiro caminho. Que essa palavra entre no seu coração como mansidão, como uma semente que cai em terra boa e no tempo certo dá fruto. Fique com essa mensagem. Não carregue o que te impede de caminhar com Deus. Entregue tudo nas mãos de Jesus e siga com leveza. Amém.